Boa tarde, pessoal. Hoje, então, nós vamos estudar o controle da ventilação. Bom, só para ter uma visão geral, então, de como que é construído esse controle da ventilação, né? Obviamente, nós temos, assim como várias variáveis fisiológicas, nós temos um centro de controle para essas variáveis e para a respiração não é diferente, né? Então, nós temos um centro de controle localizado ali no tronco cerebral, né, que vai controlar então esses ciclos de inspiração e expiração, certo? E a partir desse centro, né, nós vamos ter uma saída que nós vamos chamar aqui de via comum, né, que vai controlar a partir do disparo dos motoneurônios para a musculatura respiratória, né, nosso padrão de ventilação, ok? E aí, consequentemente, vai controlar também a quantidade de gases que vão estar dissolvidos dentro do nosso sangue e lá nos nossos alvéolos. Esse centro da respiração ele não funciona sozinho. Obviamente, para que o controle seja feito de forma adequada, eu preciso saber a todo momento as características, o que está acontecendo com o meu sistema pulmonar, né? Qual é que é o pH, qual que é o CO2 atual, a concentração de oxigênio, né? Eu preciso conhecer a concentração desses gases e para isso eu preciso de quem? De quimiorreceptores que sejam capazes de saber o pH, oxigênio e CO2. Além disso, eu também preciso receber informações sensoriais que vêm de outros locais, não só do pulmão, certo? Que vão me trazer informações, por exemplo, do grau de distensão do meu pulmão, né, ou de dilatação, mas também de outros locais, como do próprio sistema cardiovascular, né, receptores que estão distribuídos nas articulações, na pele, né, nos músculos. Tudo isso é importante para que a gente consiga controlar e adaptar a nossa respiração da melhor maneira possível, certo? Então a gente precisa do sistema sensorial para que isso ocorra de forma normal. Mas é claro, né, a gente pode controlar também a ventilação, como você sabe, de forma voluntária, certo? Eu consigo manipular a minha respiração, contraindo ou diminuindo o grau de contração da musculatura respiratória, por exemplo, diafragma, intercostais, né? Porque tem receptor, no caso, motoneurônios alfa, né, que possibilitam um controle direto, né, lá de cima dos centros superiores aqui para a musculatura respiratória. Tanto que os maiores padrões de ventilação que a gente consegue produzir, né, são de forma voluntária, né, fazer hiperventilações, por exemplo. Sempre de forma voluntária é mais potente essa resposta. Bom, e para que tudo isso serve, em especial, né, para controlar aquelas variáveis como P, CO2, E, oxigênio e o nosso pH. Então, para controlar isso, de novo, eu preciso de receptores que detectem momento a momento o que acontece com essas variáveis, para que esse sinal possa ser integrado então no nosso centro respiratório, no tronco encefálico. Certo? Essa informação sensorial ela é essencial. E aí eu tenho então quimioreceptores periféricos e eu tenho também quimioreceptores centrais. A gente vai discutir o funcionamento de cada um deles na aula de hoje. O fato é que essa resposta é importante para gerar o padrão normal da saída a partir da medula espinhal para o controle dos músculos. Então, por exemplo, o que a gente pode dar como exemplo rápido aqui? Digamos que por alguma razão os níveis de oxigênio tenham caído. Quem é que vai detectar isso? São quimioreceptores capazes de detectar essa variação. Então, eles vão informar o centro respiratório dessa queda na pressão de oxigênio e basicamente o que vai acontecer aqui é um aumento do estímulo por parte desse centro que vai até a medula e vai atingir os músculos respiratórios, aumentando a ventilação, em uma tentativa de captar mais oxigênio. Isso aqui é o quê? Feedback negativo, certo? Então, o que eu quero? Tem uma causa aqui, né? Que foi a queda de oxigênio, né? Esse foi o efeito, e eu preciso de uma resposta. A resposta vai ser o contrário, eu preciso aumentar a quantidade de oxigênio. Então, a mesma coisa para o CO2 e para o pH, certo? Essas variáveis vão ser controladas pela nossa ventilação. Bom, de tudo que a gente falou até hoje, o que menos se sabe, na verdade, o que é mais complexo de fato é entender como que todo esse sinal ele é integrado, né? Como é que a gente controla a respiração, né? Então, nós temos um grande número de grupos de neurônios que vão participar disso e são grupos muito difíceis de serem estudados, né? Então, muitas das coisas que a gente sabe vêm de modelos animais e eu vou tentar passar aqui para vocês, de uma maneira bem simples, o que se entende hoje a partir do controle da ventilação, certo? Iniciando, então, a partir dessa figura, onde eu mostro para vocês, então, os núcleos responsáveis pelos padrões de respiração que a gente encontra.
Bom, antigamente o que se pensava, né, a respeito aí de inspiração, do controle de inspiração e expiração, era o que a gente chamava de inibição recíproca, que era mais ou menos isso, né? Ora, eu tenho um grupo de neurônios inspiratórios e grupos de neurônios expiratórios. E aí, quando eu precisava fazer inspiração, eu ativava os inspiratórios e eles tinham colaterais que iam até os núcleos expiratórios, bloqueavam esses núcleos, para não ter um choque de informações aí, né? Eu quero super fútil, digamos assim. Então eu estimulo apenas a inspiração. Terminou a inspiração, eu ativo os expiratórios, eles inibem os inspiratórios e eu tenho a expiração, que a gente chamava de inibição recíproca. Algo que, na verdade, a gente sabe que não acontece, até porque esses colaterais, né, dessa sugestão da inibição recíproca, eles não são assim tão diretos como a hipótese ela havia anunciado. Né? Então, essa inibição recíproca ela caiu por terra há muito tempo. Mas, bem, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Né? São diferentes regiões aqui no nosso tronco encefálico, medula espinhal, né? Por onde vai sair, então, o controle para a musculatura respiratória e o controle para a ventilação. E aqui você tem padrões respiratórios, em duas situações. Uma com os nervos vagos intactos e outra com nervos vagos seccionados. Por que essa diferença? Né? Por que estudar esses dois padrões? A informação sensorial, como eu mostrei para vocês, é fundamental para um controle da respiração. Então, quando vocês bloqueiam essa entrada sensorial, por essa eliminação aqui vagal, vocês acabam comprometendo, de certa forma, os padrões ventilatórios. Então, por isso que é importante estudar com e sem essa influência do vago. Né? O que vocês notam aqui? Né? Experimentos, obviamente, iniciados em animais. Né? Quando vocês seccionam nessa região aqui, número 3, que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Que tipo de padrão, né, que a gente consegue enxergar de ventilação? Né? Então, quer dizer, eu estou basicamente bloqueando tudo que vem de cima. O que está acontecendo agora é controlado porque está abaixo, que vai para a musculatura. Então, olha, nível 3, o que eu tenho? Eu cortei aquela influência superior e vejo que eu consigo, de certa forma, manter um padrão respiratório, mesmo quando eu secciono o vago. Ele fica muito mais irregular. O que eu quero dizer com isso? Que ainda assim existe um estímulo para a musculatura respiratória se contrair espontaneamente, né, a partir desse controle. Então, o que significa isso? Bom, então quer dizer que o local que dispara o nosso controle da ventilação se localiza, então, daqui para baixo. Quando se faz um corte, e agora, então, né, nível 4 aqui, né, o que acontece quando a gente faz esse corte, número 4? Olha o que aconteceu com o padrão de ventilação, desapareceu. Tanto aqui, com ou sem vago, não faz diferença nenhuma. Ou seja, no momento que eu removi essa região, a parte de cima parou de atuar no padrão respiratório e nada aconteceu. Ou seja, os controladores da respiração, eles certamente estão entre a zona 3 e a zona 4. Certo? E de fato nós temos grupos de neurônios que vão então ser responsáveis pelo padrão normal de ventilação. Grupos que a gente chama de grupo respiratório dorsal, que são esses, todos os grupos eles são pares, né? Então que vocês têm grupo respiratório dorsal, localizado mais centralmente, e o núcleo e o grupo respiratório ventral. Ok? Então a gente vai estudar um pouco desses grupos agora. Primeiro, vamos ver o grupo respiratório dorsal. O grupo respiratório dorsal é o principal local que vai ter a saída inspiratória. Ele cruza, vê que ele decursa, faz aquela decussação. Então, ele cruza para o lado oposto, né, da medula, né, e vai controlar, então, é contralateral esse controle, né, ele cruza para o outro lado. Então, esse aqui é o principal local de saída para estímulo dos músculos do diafragma. Certo? O controle do diafragma ele sai do grupo respiratório dorsal, o que faz, então, né, a gente classificar como esse grupo respiratório dorsal o principal local de saída para o padrão normal de inspiração. Certo? Então, esse é o principal grupo que a gente vai encontrar, certo? E ele cruza para o lado oposto. É importante destacar também que esse grupo respiratório dorsal ele é composto principalmente, né, ou melhor, quase que exclusivamente por neurônios inspiratórios, certo? Por isso que ele vai sair, então, ativando o diafragma, né? É importante destacar também que toda aquela entrada sensorial que eu falei para vocês, né, que vem de diversos receptores, quimioreceptores centrais, periféricos, entre outros, eles vão entrar e vão sinalizar diretamente para o grupo respiratório dorsal, conseguindo então modular o padrão de saída para o controle do diafragma.
Então esse grupo ele é o mais importante, porque ele vai então ativar a musculatura inspiratória principal e recebe também, né, além de outros locais que vão receber também a entrada sensorial, mas ele é um desses locais que recebe a entrada sensorial, certo? Bem, os outros núcleos que nós temos aqui, né, além do grupo respiratório dorsal, é o grupo respiratório ventral, certo? O que tem nesse grupo respiratório ventral? Nesse grupo respiratório ventral, de novo, são pares, né? Nós temos 3 importantes núcleos, certo? O núcleo ambíguo, que é esse que vocês estão vendo aqui, e notem que esse núcleo ambíguo, ele não tem nenhum tipo de saída contralateral, ele na verdade ele é ipsilateral, ele desce pelo mesmo lado da medula, certo? Esse aqui é o núcleo ambíguo. O que o núcleo ambíguo ele controla? Ele basicamente vai controlar, né, tudo que é necessário para manter as nossas vias aéreas abertas. Então as narinas, laringe, faringe, tudo isso é modulado pelo núcleo ambíguo, certo? Facilitando o processo de entrada de ar no sistema respiratório. Além do núcleo ambíguo, nós temos outros 2 núcleos, que vocês estão vendo aqui, é o retrofacial, esse aqui, e o núcleo retroambíguo, certo? Esses núcleos retroambíguos, eles vão encontrar basicamente neurônios, tanto inspiratórios quanto expiratórios. Só que a saída ela é contralateral, certo? Então ela cruza e vai controlar os músculos do outro lado, né? E basicamente os músculos que vão ser controlados aqui são os músculos da parede torácica, os intercostais internos e externos, né? Obviamente, respectivamente, né? de inspiração e expiração, né? Então ele cruza e vai controlar os músculos intercostais, tanto inspiratórios, no caso para os intercostais externos, e nos intercostais internos dessa saída expiratória aqui. Certo? Então, encontrado o grupo respiratório dorsal, que é controlar o diafragma. Esse grupo respiratório ventral, ele controla os outros músculos da ventilação. Okay? Essa região aqui, ela é extremamente importante aqui, né, localizado aqui nesse núcleo retrofacial, que é uma região que a gente chama de área de Prebutzinger. Vocês podem ver aqui, Prebutzinger. O que tem de importante nessa região? Né? Acontece que essa região aqui, ela tem uma atividade de marca-passo. O que significa isso? Ela funciona, ora estimulando, ora inibindo de forma espontânea e com uma frequência bem característica. Acontece que o que parece acontecer, na verdade, né, é que essa região de marca-passo aqui vai determinar o grau e a frequência que sai a partir do grupo respiratório dorsal para o diafragma. Ou seja, aqui nós temos o controlador da frequência respiratória. Então essa região aqui, ela determina o marca-passo, o ritmo da nossa ventilação, por controlar, e aí sim eu tenho, olha lá, um controle, né, que sai desse grupo e vai atuar em outro grupo, né, que a gente tinha conversado a respeito disso antes, né, modulando o grau de atividade dos neurônios do grupo respiratório dorsal. Então essa região aqui, a área de Prebutzinger, é considerado o marca-passo que vai determinar o ritmo de saída do grupo respiratório dorsal, que é o principal para a inspiração. Mas que a gente tem que lembrar aqui, né? Voltando para aquela figura agora, se eu faço aquele corte, olha lá, nessa região número 2 aqui. Notem que eu tenho, acima dessa região, um grupo de neurônios que a gente chama de grupo respiratório pontino. Em muitos casos vocês vão encontrar, né, a área pneumotáxica em alguns livros. Né? A área pneumotáxica, o mais correto hoje é chamar de grupo respiratório pontino, certo? E existem grupos respiratórios nessa região aqui que não são muito bem determinados, que são de difícil identificação, que é chamada de área ou centro apnêustico, certo? Então, o que acontece quando eu faço esse corte aqui e eu estou inibindo basicamente o sinal que desce do grupo respiratório pontino, né? O que se percebe aqui é que o padrão de ventilação aqui ele muda muito, certo? O que está acontecendo quando eu faço esse corte número 2? Olha ali, ó. Eu basicamente mantenho, olha lá, ó, o meu estímulo inspiratório por um tempo prolongado. E esse estímulo inspiratório prolongado a gente chama de apneuse. A gente chama a manutenção da inspiração por um tempo prolongado. Isso aqui é apneuse.
né? Isso aqui é essa apneia aqui, né? A gente chama de apneuse. Então, essa região aqui, ela é chamada de região ou centro apnêutico. Por que isso acontece, né? Essa região, aparentemente, ela age como se fosse um interruptor da inspiração, ok? Só que ela é controlada pelo grupo respiratório contínuo. Então, basicamente, o grupo respiratório contínuo, ele desliga a influência do centro apnêutico. E o que o centro apnêutico ele faz? Ele basicamente mantém o grupo respiratório dorsal ativo. Então, resumindo, se essa área fica sem controle, que é quando eu corto aqui no número 2, ela estimula o grupo respiratório dorsal, que é o principal inspiratório. Então, eu mantenho a inspiração por um tempo mais prolongado, a apneuse. Se eu não tenho esse corte, o que acontece? O grupo respiratório contínuo, ele desliga, por isso que a gente fala de interruptor, ele desliga o centro apnêutico e ele para de estimular a inspiração. E aí ela volta para o padrão normal. Então, na verdade, todos esses centros aqui, eles são importantes para o controle da ventilação e eles recebem sinal sensorial também. Então, todo o sinal sensorial, ele chega para o grupo respiratório dorsal, mas ele também vai para esses centros apnêuticos, pneumotáxicos, ventral, todos eles recebem, e eu consigo integrar esses sinais no centro respiratório para conseguir produzir a melhor resposta ventilatória para uma dada situação fisiológica. Então, aqui só para mostrar para vocês novamente, né, o que eu já discuti. Então, olha lá, o grupo respiratório dorsal cruzando para o lado oposto, modulando a partir do nervo frênico a contração do diafragma. No grupo respiratório ventral, eu vou ter então também aquele cruzamento, mas eu vou controlar o quê? Os músculos intercostais, no caso. Daí depende se é o grupo inspiratório ou expiratório, né? Intercostal interno ou externo, certo? Ali que eu falei para vocês, né, que a gente discutiu, esse grupo aqui, ele é ipsilateral, né? E ele vai controlar e manter as nossas vias aéreas abertas para o processo inspiratório. Então, isso aqui a gente já havia visto aqui, né, por esse núcleo que a gente chama de núcleo ambíguo. Então, ele desce, ele é ipsilateral, né? Então, basicamente isso foi o que a gente viu nos slides anteriores. O padrão de liberação, né, de produção da ventilação, ele é muito interessante de ser analisado quando a gente olha para os ciclos de inspiração e expiração, certo? E aqui ele está respeitando inclusive o tempo, né, dos ciclos de inspiração e expiração. A maior parte do nosso ciclo, como a gente já estudou, né, a gente perde durante a expiração. A inspiração ela é mais curta e a expiração ela tem um tempo um pouco mais demorado. Para que vocês conseguem ver, né, partindo da CRF, o nosso volume corrente em inspiração, expiração, mais tempo na expiração, e aí eu recomeço um ciclo inspiratório. Bem, o que é importante medir aqui, né? Que o neurônio que estimula, o padrão de estímulo na musculatura respiratória, ele é feito em forma de rampa. O que significa esse em forma de rampa? O estímulo para causar a contração do diafragma, ele não é um estímulo abrupto. São potenciais que eles começam com uma frequência menor no início da inspiração e eles vão aumentando a frequência, produzindo graus de contração cada vez mais fortes, que é o que a gente encontra na nossa inspiração. Nossa inspiração ela não é abrupta, assim, né? Ela é controlada. A gente vai recrutando e vai contraindo cada vez mais forte, né, a musculatura inspiratória em função desse padrão de rampa que a gente tem nos neurônios inspiratórios, certo? Isso é muito importante da gente destacar, né? Padrão de rampa, que é o que a gente vai encontrar na saída inspiratória. Outros tipos de padrão modificados que a gente pode encontrar, né? Eu vou apenas apresentar nesse momento para vocês, né? Aqui vocês têm eupneia, que seria a respiração normal, então inspiração e expiração, mais tempo na expiração, de novo ciclo acontecendo. Eupneia, inspiração e expiração. Aqui vocês têm um padrão normal e aqui aparece um suspiro, que a gente vai discutir um pouquinho, né, da importância desse suspiro. Às vezes o que acontece é uma inspiração maior do que o volume corrente, né, seguida por uma cessação então dessa inspiração e um tempo mais prolongado sem iniciar um novo ciclo inspiratório. Então tem vários tipos de padrão. A apneuse, que eu já falei para vocês, né, que é aquela manutenção do processo inspiratório, seguido pela cessão então da inspiração,
né? E depois, então, a expiração aqui e mais uma expiração mantendo o nível inspiratório. Isso aqui a gente chama de apneuse, manutenção da inspiração. Outros padrões que são muito encontrados, em especial, né, esse padrão aqui de Cheyne-Stokes, a respiração de Cheyne-Stokes, que é uma respiração periódica ou cíclica, né, que é muito comum de encontrar em indivíduos saudáveis quando eles vão para altitude, por exemplo, permanecem um tempo elevado na altitude, ou indivíduos que têm doenças cardiovasculares, doenças respiratórias. Isso é muito comum de encontrar. O que esse padrão ele mostra? O indivíduo ele fica um tempo sem ventilar e de repente ele tem uma ventilação muito rápida e cíclica que acontece e depois ele volta mais uma vez para um período mais prolongado sem ventilar. O que significa isso? Geralmente isso está associado, né, a uma menor sensibilidade, saída por parte de receptores que detectam o oxigênio, o CO2 e o pH. Eles se tornam um pouco menos sensíveis por causa de um fluxo reduzido, por exemplo, uma diminuição da sensibilidade. O fato é que eles deixam de detectar por um tempo prolongado as concentrações de CO2, por exemplo. E aí, quando essas concentrações sobem a um nível mais suprafisiológico e conseguem estimular esses receptores, eles geram uma respiração abrupta, uma frequência muito elevada, e aí conforme o indivíduo ele ventila muito, as concentrações de CO2 elas caem bastante, e como o CO2 é o principal estímulo para a ventilação, o indivíduo volta a respirar, né, um período mais comprido, né, para iniciar um novo ciclo respiratório. Isso aqui é a respiração que a gente encontra de Cheyne-Stokes. Ainda falando em receptores e reflexos, a gente precisa estudar um pouco dos receptores, né, e que tipo de situações que eles vão ser ativados e as respostas que eles vão ativar. Então, antes de a gente começar a discutir os principais receptores da aula de hoje, que são os quimioreceptores, eu queria mostrar para vocês a influência também que podem vir, né, nos padrões de respiração de outros receptores, como, por exemplo, receptores de estiramento pulmonar. Então, existem receptores espalhados pelo nosso pulmão que podem detectar o grau de estiramento do pulmão, se ele está muito estirado ou se ele está muito retraído. Essa informação ela é importante para controlar os nossos volumes, certo? Então, basicamente, nós temos, a partir do estímulo desses receptores de estiramento, dois reflexos que eu quero brevemente discutir com vocês. São os reflexos de insuflação e os reflexos de desinsuflação, certo? Então vamos discutir rapidamente, primeiro, começando com o reflexo da insuflação. O que é esse reflexo? São reflexos que foram descritos há muito tempo, né, por parte desses dois pesquisadores aqui. Né? Então, basicamente, o que é esse reflexo da insuflação? Ele é um reflexo que ele é ativado quando eu tenho uma insuflação sustentada, eu estou aumentando o volume, e, consequentemente, estou distendendo, estou estirando e ativando esses receptores, são receptores mecânicos, né? E a resposta da ativação desses receptores é a redução da frequência respiratória e um período de apneia. Certo? Então eu vejo que esses receptores, como eu falei, são receptores de estiramento. Eles têm adaptação lenta, ok? E, basicamente, eles percebem esse determinado grau de estiramento do pulmão. Essa resposta sensorial ela vai ser informada em núcleos importantes, como eu falei para vocês, grupo respiratório dorsal, área apnêutica e a pneumotáxica, para que esse sinal ele possa modular o nosso padrão de ventilação. E a resposta é o quê? Redução da frequência respiratória. Claro, se eu estou estimulando, se eu estou insuflando muito o meu pulmão, o que eu quero? Eu quero que ele volte ao volume normal. Então essa é a resposta. Né? Esse reflexo ele gera alguns padrões cardiovasculares, né, dependendo do grau. Né, quando a gente tem uma insuflação muito grande, uma insuflação moderada. Quando ela é moderada, ela geralmente causa um aumento de frequência cardíaca e um aumento de resistência vascular periférica. E quando ela é muito grande, nós temos basicamente uma diminuição da frequência cardíaca e uma vasodilatação. Né? Mas são respostas que afetam então também o sistema cardiovascular. Bom, para que serve esse reflexo, né, da insuflação? Né? Antigamente se pensava que esse reflexo da insuflação ele serviria, né, baseado em estudo com animais, primeiramente, né, serviria para controlar o nosso volume corrente, certo? Para evitar que o indivíduo ele mobilizasse um grande volume, porque a gente gasta muita energia, né, por o aparelho respiratório, né, para fazer o trabalho respiratório, né, para evitar que ele gastasse de excesso de energia para um volume que, por exemplo, se o indivíduo está em repouso, seria desnecessário. Né? No entanto,
nos seres humanos, né, conscientes, né, o limiar para tu ativar reflexos como esses, ele é ativado, mas em volumes muito maiores. Né, tem que estar em valores próximos de 1 litro, nosso volume corrente fica ali em torno de 500 ml. Esse tipo de reflexo vai ser ativado quando eu tiver ali 800, 1000, 1000 ml ou 1500 ml, né, 1,5 litro, é que eu vou ativar esse reflexo. Então, pelo menos em repouso, né, esse reflexo ele não tem uma capacidade de controlar o nosso volume corrente. Possivelmente em exercício, talvez, isso possa ser importante, né, mas não existe nada determinado. Mas aparentemente não é para controlar o volume corrente, talvez no exercício. Né? Mas a importância disso, em especial, pode estar relacionado não ao volume corrente do adulto, né, mas talvez de crianças, né, de recém-nascidos. Isso pode ser importante. De fato, o limiar para ativação de recém-nascidos ele é muito próximo mesmo dos nossos volumes correntes, o que pode, talvez, nessa idade, né, auxiliar o controle da nossa ventilação, né, em crianças assim bem pequenas. Bom, e aqui vocês podem ver exatamente o que acontece, né, nessa resposta. Olha lá que vocês têm o volume pulmonar, né, no caso quando ele está baixo ou quando ele está alto. Então, como eu falei para vocês, quando o volume pulmonar ele aumenta muito, o que acontece? Eu ativo esses receptores de estiramento, né, e eu vou, consequentemente, enviar uma resposta, olha lá, aferência vagal, uma resposta sensorial, que vai fazer com que o centro respiratório basicamente faça o quê? Diminua a atividade inspiratória. Como a gente viu, né? Ele baixa a frequência respiratória. Então, esse é clássico, então, da resposta quando a gente tem insuflação. Né? O outro mecanismo aqui, né, que é o mecanismo da desinsuflação, o reflexo da desinsuflação, que seria o oposto. Né? Quando eu estou com o pulmão muito retraído, eu vou ter uma resposta oposta agora. O que é essa resposta? Basicamente, aumento da ventilação. Certo? Então, esses receptores, eles são receptores de adaptação rápidos, vão acontecer basicamente quando tiver uma retração mais rápida, né, desse volume. E para que serve isso, né, esse reflexo de desinsuflação? Ora, a gente já viu que os nossos volumes pulmonares, a gente tem aquele volume residual que não acabando no pulmão, né, ele é obviamente reciclado. Mas o que acontece? Quanto menor for o volume pulmonar, maior a tendência dessas vias elas se fecharem. E isso a gente sabe que é muito ruim, né? Então, para evitar com que isso ocorra, né, quando o volume pulmonar ele é muito baixo, ele está se aproximando de um volume muito mais baixo do que o normal, né, o que acontece? Eu desencadeio na ativação dos receptores para esse estiramento menor, e a resposta é o quê? Aumentar, o que explica muito os nossos suspiros, certo? Por que o suspiro ele acontece? Ele acontece em função disso, né? Quando eu estou trabalhando em volumes cada vez menores, né, eu tenho essa tendência então de adquirir volumes que são mais perigosos para que eu feche essa via aérea, esse alvéolo. Então o que eu faço? Eu estimulo os receptores e o indivíduo dá aquele suspiro, ele aumenta o tamanho dos alvéolos, ele consegue retornar aos valores originais, né, e aí isso faz com que a nossa CF volte ao normal, né, evitando esse possível colapso das vias aéreas. E isso pode ser mais importante não só para o adulto, né, mas se a gente for pensar então em latentes, né, em recém-nascidos, que, veja, né, o nosso pulmão está ali em equilíbrio, né, que mantém ele aberto, tem equilíbrio, tem a parede torácica puxando para fora e o pulmão, né, basicamente com aquela retração interna, né, então eu tenho sempre força puxando para dentro e força puxando para fora, né. Se tiver um desequilíbrio, eu tenho uma tendência, por exemplo, se a interna, que é do pulmão, for maior que a externa, a tendência é a retração, né, e de fato, especialmente em recém-nascidos, né, a retração para fora da parede torácica ela é menor do que a retração para dentro do pulmão. Então, eventualmente, né, esse tipo de resposta de desinsuflação é bastante importante para a manutenção da CRF em recém-nascidos. Certo? Bom, existem vários outros tipos, né, de receptores espalhados pelo nosso organismo, né, ainda no pulmão ou no aparelho respiratório. Eu posso citar a vocês receptores de irritação, né, tanto mecânica quanto química, que dependendo da localização desses receptores, eles vão desencadear em respostas, como os espirros, especialmente quando esses receptores estão localizados mais na região superior, né, no nariz, por exemplo, e tosse, quando esses receptores estão localizados mais profundamente na árvore traqueobrônquica.
né? E a resposta, no caso, né, o espirro é mais quando é para a parte de baixo. A tosse é quando receptores mais para a parte de baixo de tosse, né? E a resposta, geralmente, quando a gente estimula, além desses reflexos de espirro e tosse, é causar basicamente uma broncoconstrição, certo? Que serve exatamente para o fechamento das nossas vias aéreas, evitando possivelmente que esses agentes ou tóxicos, né, químicos ou mecânicos, que eles atinjam regiões mais inferiores do nosso pulmão, podendo causar então efeitos deletérios, né? Outros efeitos também que eu posso citar para vocês apenas de curiosidade, o reflexo do mergulho, né? O indivíduo ele simplesmente molha o rosto, especialmente esse reflexo ele é maior se a água ela é fria, né? E nós temos basicamente a cessação da respiração, o indivíduo para de respirar, né? Fecha toda a parte de entrada, né, das vias respiratórias inferiores e superiores, né? Existe um reflexo cardiovascular também, que é diminuição de frequência cardíaca, mas esse reflexo ele serve basicamente para quê? Para evitar que o indivíduo, nessa circunstância, ele respire água, né? Tanto que esse reflexo ele pode ser muito intenso em alguns casos aí de indivíduos que se afogam, e ele é tão intenso às vezes que ele fecha as vias aéreas, o indivíduo ele morre por asfixia, ele não morre porque a água entrou, né, ele teve problemas lá de trocas gasosas, enfim, ele morre porque simplesmente todas as vias aéreas ficaram fechadas e ele não conseguiu mais respirar o ar. Esse reflexo ele é importante, teoricamente, para prevenir afogamentos, né? Outros tipos de receptores que a gente encontra são os receptores localizados, né, ali na junção, né, no interstício, né, entre os vasos sanguíneos e os nossos alvéolos. Então, receptores que a gente chama de receptores justapulmonares, né, porque eles levam esse nome, receptores justapulmonares, né? Então, eles vão também causar alguns estímulos, né, dependendo se, por exemplo, se eu tenho um edema, por exemplo, né, que vai causar, então, estímulo sobre esse receptor, eu vou ter uma resposta aqui, que é uma respiração mais rápida, né? Isso é uma causa bem comum, né, de falta de ar, a descrição de falta de ar, fome de ar, né, quando eu tenho indivíduos que têm edema pulmonar, isso é muito comum porque estimula esses receptores, ou eventualmente se eu não estimulo, ao contrário, se eu removo qualquer tipo de resposta, quando, por exemplo, eu tenho bloqueio, né, do fluxo de sangue, parte de um êmbolo, alguma coisa aqui, e eu deixo de estimular esses receptores de forma crônica, eu vou ter, ao contrário, assim, uma situação de apneia, né? Então, esses receptores vasculares, eles vão especialmente detectar o grau de distensão, né, de preenchimento aí do interstício. Então, estão relacionados muito com edema pulmonar. Eu vejo que tem vários tipos de receptores que estão distribuídos aqui no nosso sistema respiratório. Então, tem receptores ali que eu falei para vocês, né, que vão estar distribuídos detectando agentes irritantes, né, químico ou mecânico, né, edema pulmonar, com os receptores J. Eu tenho receptores de estiramento, que vão detectar o grau de estiramento ou de retração do meu pulmão. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu tenho receptores espalhados em todo o meu corpo. Então, assim, o padrão de ventilação ele pode sofrer influência de muita coisa. Dor, por exemplo, pode afetar de forma direta a respiração, né? A dor aguda, né, ela geralmente tem um efeito de estimular muito os padrões de ventilação, aumenta muito a ventilação, né? Uma dor crônica ela tem uma tendência de diminuir esse padrão de respiração, né? Movimentos são extremamente importantes para modular o grau de contração da musculatura respiratória. Então tem muita coisa que pode influenciar, né, e modular o padrão normal de respiração, né? Só de curiosidade, que eu acho muito interessante, olha só o que vocês têm aqui, né? Vocês têm um volume corrente, frequência respiratória, e aqui a ventilação total, em um indivíduo, né, que aparece em função do tempo, que ele é de forma passiva e estimulado a mexer suas pernas. Então, basicamente, o indivíduo ele não está contraindo a musculatura, ele está completamente relaxado, ele não está contraindo nada, não está fazendo esforço nenhum. Se eu pegar as pernas desse indivíduo e eu manipular as pernas, o que eu estou mexendo? As pernas, as articulações, né? E olha que interessante, só o fato da perna se mexer, esse indivíduo responde aumentando o volume corrente, aumentando a frequência respiratória, ou seja, aumentando a ventilação total. Se ele parar de mexer as pernas, tudo volta ao normal. Então isso aqui é muito importante, por exemplo, quando eu estou fazendo exercício. Mais além de outros fatores, né, como os quimioreceptores que vão estar atuando, existem fatores mecânicos que vão controlar a nossa ventilação. Então tudo pode influenciar a dor que eu falei para vocês, olha lá, dor visceral, diminuindo a ventilação, causando apneia.
dor somática, que é a dor rápida, né, intensa, aumentando a respiração. Então tem muita coisa que vai modular o grau de respiração, né, os nossos padrões normais de ventilação. Mas, eu quero mostrar para vocês aqui, que é o mais importante da nossa aula, é que as variáveis mais importantes que vão modular nossa respiração são as químicas. Então, o que eu estou me referindo aqui? Ó? Pressão arterial de CO2, de oxigênio e o pH, certo? E como nós vimos, como vocês certamente viram para outros sistemas, ou ainda vão ver, né, os nossos mecanismos, eles são controlados muito por retroalimentação ou feedback negativo. E isso não é diferente na respiração. Para controlar uma variável fisiológica, o que a gente tem que ter? Um sistema controlador, né? Obviamente um centro de controle. Né? Eu preciso saber sobre essa variável, então a gente precisa de receptores sensoriais. Né? Eu preciso que essa informação chegue nesse sistema de controle e que, de fato, eu tenha efetores. Essa resposta fisiológica básica. Né? Tem que ter receptor sensorial, tem que ter um centro de controle, tem que ter um efetor. Né? Então, o que vocês estão vendo aqui? É que no sistema respiratório a gente tem tudo isso. Eu vou ter receptores sensoriais, que são os quimioreceptores. Eu vou ter um centro respiratório. E eu vou ter, então, os efetores, que são os músculos respiratórios. Certo? Então, qualquer modificação aqui nesses gases ou no pH influencia os nossos quimioreceptores, que vão determinar modificações dos nossos efetores. Certo? Então, vamos estudar um pouquinho dessas respostas químicas agora. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o principal estímulo para a ventilação, ao contrário do que às vezes a gente pensa sempre no oxigênio, mas na verdade o estímulo mais potente é o CO2, certo? Pequenas variações de CO2 causam grandes modificações na nossa ventilação, que é o que vocês podem enxergar nesse gráfico aqui. Olha lá, ventilação, litros por minuto, e aqui a pressão, né, arterial de CO2. Olha que interessante, aumentou, o normal é 40, né? Pequenos aumentos causam, olha ali, ó, muitas mudanças no padrão de ventilação. Então, são pequenas mudanças de milímetros de mercúrio que fazem com que a gente comece a ventilar muito rapidamente. Né? Aumentou um pouquinho a concentração de CO2, a gente hiperventila. Isso é muito importante, inclusive, para controlar o pH, que a gente vai ver na próxima aula. Mas bem, ao contrário do que a gente vê para o oxigênio, que a gente vai discutir depois, olha ali a resposta do oxigênio. Né? Resposta do oxigênio. O oxigênio está diminuindo, ali o PO2 arterial. Note que a ventilação só começa a mudar de forma significativa quando a pressão parcial de oxigênio ela cai para valores inferiores, olha ali, ó, de forma significativa, ali, ó, 60 milímetros de mercúrio. Certo? Esse é um padrão extremamente interessante da gente analisar. 80 é que começa a mudança, olha lá. Ó. Antes disso, não aconteceu nada. Né? O CO2 não, mudou 1 milímetro de mercúrio e a ventilação ela já dispara. Certo? Então isso aí é muito importante. Depois a gente conversa um pouco a respeito desse comportamento do CO2, que ele é bem interessante, do oxigênio, que ele é bem interessante. O fato é que a resposta do CO2 ela também pode sofrer modificações e influências de pH e também do grau de oxigênio que nós temos no organismo, né? Que pode ser claramente visualizado por esse gráfico aqui. Então, qual é a resposta normal da resposta do CO2? Certo? Pensando no pH fisiológico, 7,4, que é esse vermelho, e uma pressão de oxigênio que a gente sabe que é em torno de 100 milímetros de mercúrio. Então, esse aqui é o padrão normal. Então, qualquer aumento na pressão de CO2 causa grandes mudanças na ventilação alveolar, como a gente viu ali. Só que se eu tiver, ao mesmo tempo, um pH mais reduzido, que está representado pelas linhas verdes, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou deslocando a sensibilidade e a resposta para a esquerda. Então, eu estou tornando a resposta ao CO2 mais sensível quando eu estou em acidose. A mesma coisa quando eu estou em hipóxia. Notem que quanto menor for a pressão de oxigênio, maior vai ser a resposta ao CO2. Então, essas respostas elas são intensificadas quando eu tenho pH mais ácido e eu tenho hipóxia. Então, esse aqui seria o indivíduo normal, acordado, né? Nota que interessante que quando o indivíduo ele dorme, essa resposta é um pouco menor, ou seja, aparentemente o padrão de vigília ele mantém a resposta ao CO2 um pouco mais sensível, e quando a gente está dormindo, essa resposta ela é menos sensível, certo? E existem outros processos, olha, a acidose, como eu falei para vocês, deslocando a curva para cá, mostrando que a acidose torna a resposta ao CO2 mais sensível. Ao passo que intoxicação, por exemplo, né, com barbitúricos, morfina, enfim,
torna essa resposta menos sensível. Tanto que indivíduos intoxicados, né, eles vão a óbito em função dessa perda de sensibilidade ao CO2. Né? Quando o CO2 o indivíduo diminui a ventilação, né? E geralmente o que acontece? Quando diminui a ventilação, o CO2 ele sobe e ele estimula a ventilação. Nesse sujeito que ele está intoxicado, a sensibilidade dele está muito baixa. Então ele para de estimular. O que acontece? O CO2 ele continua subindo. Só que o CO2 tem uma coisa interessante. Né? Ele é sim o principal estímulo para a ventilação, ele estimula a ventilação. No entanto, quando as concentrações elas estão extremamente elevadas, o CO2 ele deixa de ser estímulo, ele passa a ser inibição. E ele reduz a ativação do sistema respiratório e aí o indivíduo, consequentemente, para de ventilar. Né? Esses indivíduos eles vão, então, a óbito por insuficiência respiratória. Bom, então agora a gente vai estudar um pouquinho, né, dessas respostas aqui que a gente acabou de ver, né, em relação ao CO2, né, como é que funciona o controle por parte lá dos nossos quimioceptores. Né? Primeiro, quem é que detecta essas respostas? Né? Então nós temos dois tipos de quimioceptores. Quimioceptores centrais e quimioceptores periféricos. Certo? CO2, certo? Ele vai ser detectado aí por todos os nossos quimioceptores, né? Assim como o pH. Né? O oxigênio é um pouco diferente. Certo? O único quimioceptor que é capaz de detectar a pressão de oxigênio são os quimioceptores periféricos. E vocês podem ver a localização desses receptores aqui. Né? Aqui no arco aórtico, né? E também no corpo carotídeo. Então vocês têm a localização desses receptores em regiões estratégicas, certo? Que são regiões que recebem um fluxo sanguíneo bastante importante, né? E que qualquer modificação nessas regiões rapidamente vai ser detectada pelos quimioceptores. Isso é muito importante da gente perceber, né? Localização. Mas notem que, como eu falei para vocês, a resposta ao oxigênio ela é muito menos intensa e ela só é de forma significativa, né? A queda do oxigênio só estimula a ventilação de forma significativa quando esse valor cai abaixo de 60 milímetros de mercúrio, ao contrário do CO2, que a resposta é muito mais rápida. Isso tem uma explicação. Né? Essa explicação está exatamente na curva da dissociação da oxihemoglobina que a gente já estudou. Então aqui vocês podem ver, olha lá, a quantidade de impulsos enviados a partir então desses quimioceptores para o centro respiratório, de acordo com a pressão de CO2, de oxigênio. Né? O que vocês estão vendo aqui? Né? Isso aqui é a quantidade de impulsos. Aqui no gráfico de baixo vocês têm o padrão de ventilação, que segue exatamente aquele padrão de impulsos. Né? E aqui vocês têm a curva da dissociação. O que eu quero que vocês entendam aqui? Né? Olha, se vocês tiverem, normalmente tem quase 100% de saturação de hemoglobina. Né? Muito bem. Então, a entrega do oxigênio é perfeita, né, para os meus tecidos. Se eu diminuir a pressão de oxigênio agora de 100 para 80, vocês estão vendo que a saturação da hemoglobina não mudou muito, né? Olha lá, continua quase que toda saturada ainda. Então tem uma grande margem aqui de segurança, que mesmo que a pressão de oxigênio ela cai para valores ali, ó, um pouco acima de 60 milímetros de mercúrio, ainda assim a hemoglobina está super bem saturada. Ou seja, eu não vou ter problemas de oxigenação. Eu só vou ter problema de oxigenação se a pressão de oxigênio cair para valores inferiores a 60, porque olha o que acontece com a curva agora, ela cai de forma abrupta. E aí sim eu vou ter problemas na saturação da hemoglobina. Então, se cair abaixo de 60, o que eu preciso fazer? O quimioreceptor tem que responder e ele tem que estimular a ventilação. Então, por isso que o oxigênio, o nosso sistema respiratório ele é muito menos sensível ao oxigênio do que ao CO2, certo? Em função dessa segurança que nós temos com a saturação da hemoglobina. E aqui vocês conseguem enxergar então um pouco, né, desses receptores aqui no corpo carotídeo, certo? O que tem nesses quimioreceptores? Eles são altamente vascularizados, é claro, né? Então recebem uma grande quantidade de fluxo sanguíneo. E nós vamos encontrar dois tipos importantes de células aqui, certo? Que são células de sustentação e os próprios quimioreceptores, né? Que são as células que vão então detectar as variações dos gases. É importante destacar também aqui, ó, que eu tenho uma grande quantidade de neurônios, né, sensoriais que vão enviar essa informação para o centro respiratório, e eu também tenho aqui, como vocês estão vendo, uma grande quantidade de células simpáticas e parasimpáticas, né, neurônios, né, que vão modular o grau de sensibilidade
desses meus quimioreceptores. Mas bem, aqui vocês podem ver de forma mais específica esses quimioreceptores periféricos, células de sustentação, são essas células do tipo 2, e as células glomo do tipo 1, que são os quimioreceptores propriamente ditos, fazendo sinapse, olha ali, ó, com neurônios sensoriais que vão levar informação a respeito do que está acontecendo com o CO2, com o oxigênio, com o pH, para o centro respiratório. Certo? Vocês podem ver ali, ó, que nós temos várias vesículas contendo neurotransmissores que vão mediar então essa comunicação entre o quimioreceptor e o neurônio sensorial. O que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente já viu essa figura anteriormente, né? Estou mostrando aqui um canal para vocês de potássio, que ele vai ser importante também para explicar como é que funciona o quimioreceptor. Né? Então, olha lá, um quimioreceptor, ele vai apresentar esses canais de potássio sensíveis a radicais livres de oxigênio, certo? Então, esse canal, quando tem oxigênio, que é produzido pela nossa mitocôndria, quando as concentrações de oxigênio estão normais, esse canal ele vai ser oxidado e ele vai se manter aberto e a célula vai se manter hiperpolarizada. Okay? Se a quantidade de oxigênio for menor, o que vai acontecer? Menos radicais livres são produzidos, esse canal ele vai então ser alterado para um estado reduzido e o canal ele fecha. O potássio se acumula, eu vou ter uma despolarização dessa célula, que em última instância, nesse caso, vai liberar neurotransmissores para estimular então essa aferência sensorial, mostrando para o sistema respiratório que a pressão de oxigênio ela caiu. Então vamos tentar visualizar isso tudo junto nesses quimioreceptores. Então aqui vocês têm fluxo sanguíneo por esse quimioreceptor, né? Então aqui estão as células endoteliais do vaso, o sangue, quimioreceptor, célula do glomo no caso, né? Aquele canal de potássio que eu mostrei para vocês, e fazendo então essa sinapse aqui entre o quimioreceptor, um neurônio então, né, sensorial. Ok? Bom, o que está acontecendo aqui, como eu falei para vocês? Né? Tem mitocôndrias, e essas mitocôndrias dependem do oxigênio para a produção de radicais livres. Se tem oxigênio suficiente, ela vai produzir radicais livres normalmente e vai manter esse canal oxidado em estado aberto. A célula permanece hiperpolarizada, porque o potássio está saindo. E o que acontece? Simplesmente não tem exocitose de nenhum neurotransmissor. Se a quantidade de oxigênio oferecida para esse quimioreceptor cair, eu vou ter menos oxigênio para ser utilizado na mitocôndria, eu diminuo a produção de radicais livres e eu vou ter um estado agora mais reduzido. Nesse estado reduzido, o canal de potássio ele vai fechar. O potássio ele se acumula, ele é um cátion, ele vai promover uma despolarização que vai ser detectada por canais de cálcio voltagem dependentes, permitindo a entrada de cálcio e o início da exocitose dos neurotransmissores, que vão então lançar esses impulsos elétricos agora para o centro respiratório, dizendo que está faltando oxigênio. E aí eu vou estimular a minha ventilação. Como é que esse quimioreceptor não detecta só oxigênio, ele também detecta CO2 e o pH? Como é que isso pode modular, né, o disparo por parte desse quimioreceptor? Muito fácil. Vamos pegar primeiro aqui, né, o nosso CO2, e na verdade tanto o CO2 quanto o pH eles seguem a mesma lógica. Até porque, como nós vimos, CO2 ele pode gerar ácidos, assim como os ácidos acumulados podem gerar CO2. Então, se eu tenho aumento de CO2, o CO2 se difunde, ele vai então reagir com a água, aqui nós temos a anidrase carbônica, ele vai gerar bicarbonato e ele vai gerar também o hidrogênio. O hidrogênio ele pode se ligar nesse canal aqui e ele pode causar também uma mudança conformacional, que nesse caso faz com que o canal se feche. E quando o canal se fecha, a célula despolariza. Mais uma vez, o cálcio ele entra e eu tenho exocitose dizendo que eu tenho muito CO2 e eu preciso estimular a ventilação para eliminar esse CO2. Se eu tenho uma modificação de pH, é a mesma coisa, só que de forma direta. Esse hidrogênio ele vai estimular de forma direta por fechamento desse canal, causando então um aumento da ventilação. Então isso aqui é funcionamento no quimioreceptor periférico. E agora, se vocês pensarem naquelas respostas que a gente viu, né, do CO2, por exemplo, ora, a resposta ao CO2 da ventilação, ela vai aumentar se eu tiver junto uma situação de hipóxia e também uma situação que eu tenho queda de pH. Por quê? Porque essa célula ela consegue integrar esses sinais e sensibilizar mais, consequentemente, essa célula a respostas, por exemplo, de CO2. Certo? Então, por isso que essa célula aqui ela é bastante importante na integração desses sinais. Então, exatamente isso que a gente viu. Olha lá, ó.
como eu tenho hipóxia, como a resposta ao CO2 ela vai ser aumentada. Então, assim como eu tenho resposta intensificada, né, ao CO2, porque eu tenho menos oxigênio, a resposta ao oxigênio também vai ser intensificada quando eu tenho mais CO2, porque essas coisas elas se cruzam lá no nosso quimioreceptor periférico. Mas e o quimioreceptor central? Né? Primeiro, a gente tem que lembrar que o quimioreceptor central ele fica para dentro da barreira hematoencefálica. Então, ele não está exposto ao que está acontecendo no sangue. Ele vai estar exposto ao que está acontecendo no líquido cérebro-espinhal. Né? E, primeiro, esse receptor ele não vai detectar pressão de oxigênio. Simplesmente é CO2 e o pH. Só que, veja, CO2 e pH do líquido cérebro-espinhal. Certo? E nem sempre essas informações estão rapidamente integradas. Né? Então, o que vocês têm aqui? Os quimioreceptores centrais, né? Para dentro da barreira hematoencefálica. Isso é importante da gente lembrar. Por quê? Porque alterações de CO2 e de hidrogênio que acontecem fora da barreira hematoencefálica vão demorar um pouco mais para sensibilizar os nossos quimioreceptores centrais. E muitas vezes as respostas vão ser até antagônicas, como eu vou dar um exemplo para vocês agora. Então, primeiro, o que a gente tem que lembrar? O quimioreceptor central está exposto ao que está acontecendo com o líquido cérebro-espinhal, e esse líquido ele é diferente do que está acontecendo do nosso plasma. Primeiro, ele tem um pH mais reduzido, o pH ele é mais ácido no líquido cérebro-espinhal. Aqui vocês podem ver a comparação, olha lá, sangue arterial 7,4, líquido cérebro-espinhal 7,32. Outra coisa importante, que de fato faz parte, né, que mantém esse pH mais ácido, é porque a pressão de CO2 no líquido cérebro-espinhal ela é maior, aproximadamente 10 milímetros de mercúrio, do que a gente encontra no plasma. E tem uma outra coisa importante a respeito dos tampões. Ora, no sangue a gente tem importantes tampões, que é o caso são as proteínas. Proteínas são excelentes tampões. Eu tenho, especialmente, né, não só que a gente pensa aí em proteínas plasmáticas, mas eu também a hemoglobina é um excelente tampão. Né? Agora, no líquido cérebro-espinhal eu tenho muito menos proteína. Enquanto que no plasma eu tenho na ordem de miligramas, 6, 7, 8 miligramas por 100 ml, eu vou ter na ordem de miligramas, né, ou melhor, microgramas, né, que eu vou encontrar aqui no líquido cérebro-espinhal. Então, o bicarbonato ele vai ser o tampão mais importante aqui, porque eu tenho muito pouca proteína. Então, isso são informações importantes que a gente tem que lembrar. Né? E outra, como vocês podem imaginar, o CO2, por ser um gás, ele se difunde facilmente pela barreira hematoencefálica. Agora, o hidrogênio não. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver uma alteração de CO2, ou seja, algo que é fora do sistema nervoso, esse CO2 ele pode se difundir rapidamente e estimular esse quimioreceptor. Essa alteração do CO2 ela demora aproximadamente 1 minuto para acontecer. Agora, se eu tenho uma acidose, por exemplo, periférica, ou seja, ela não é central, essa resposta à acidose por parte do quimioreceptor central, ela vai sofrer um grande atraso, certo? Então isso é muito importante a gente lembrar que o hidrogênio ele não vai, acidoses periféricas não vão fazer o nosso quimioreceptor responder imediatamente. E a gente pode ver isso facilmente aqui. Primeiro, olha como o CO2 ele tem uma influência importante na nossa ventilação, porque ele estimula não só quimioreceptores periféricos, mas também centrais. Então se eu inalar CO2, olha lá como eu aumento a ventilação. Parou de inalar CO2, volta ao normal. Então o CO2 ele se difunde muito rapidamente. Mas o hidrogênio, o bicarbonato, não. Então, mudanças ácido-básicas respiratórias vão resultar em respostas diferentes quando a gente olhar para respostas ácido-básicas de origem metabólica. Então, olha só essa figura aqui a C. Né? Variações do líquido cérebro-espinhal do pH em relação ao pH do sangue. O que a gente consegue enxergar aqui? Né? Então, eu tenho nesse eixo o pH do líquido cérebro-espinhal, que a gente viu que é mais ácido, né, do que o pH do plasma. Então, pH do plasma 7,4, líquido cérebro-espinhal na ordem ali de 7,3. Né? Então, aqui, nesse ponto. Se eu tiver alguma mudança ácido-básica causada por acúmulo de CO2, que vai gerar ácidos, consequentemente, o que vai acontecer? Ora, acumulou ácido, CO2, no caso, isso aqui vai trazer essa reta para cá. O pH do plasma está diminuindo, correto? Notem que essa redução do pH do plasma está seguindo também, olha lá, a redução do pH do meu líquido cérebro-espinhal. As duas estão seguindo na mesma direção. Rápido. Agora, se eu olhar o que acontece
com o pH, quando eu tiver uma resposta ácido-básica, ou seja, do lado de fora do sistema nervoso, o que isso vai modificar no pH do líquido cérebro-espinhal? Olha só, enquanto que do plasma ele está diminuindo, olha lá como ele diminui, né, rapidamente, o do líquido cérebro-espinhal ele não está mexendo muito. Por quê? Porque essa alteração ácido-básica metabólica ela não vai afetar de forma direta os quimioreceptores centrais. E às vezes ela até atrasa e tem ação inibitória, que é o que eu queria mostrar rapidamente aqui para vocês. Olha que interessante essa resposta. Né? Quando eu tenho uma acidose metabólica de origem não cerebral. Né? Acidose do lado de fora. Então eu tenho aqui quimioreceptores, impulsos dos quimioreceptores periféricos e aqui dos centrais. Alterações no sangue arterial e alterações no líquido cérebro-espinhal. pH e CO2. Então, estou dizendo para vocês que, por alguma razão, houve uma acidose metabólica de origem não cerebral. Então, isso vai diminuir o pH, é claro. Então, isso está acontecendo no sangue arterial. Veja que é uma alteração metabólica, então o CO2, por enquanto, está normal. Mas o quimioreceptor periférico, ele detecta essa queda do pH. E o que acontece? Ele estimula a ventilação. Determinado ali por aquele aumento, né, que vocês estão vendo ali dos impulsos pelos quimioreceptores periféricos. Nesse momento, o que está acontecendo no líquido cérebro-espinhal? Absolutamente nada. Até porque o hidrogênio ele não consegue entrar pela barreira hematocefálica com facilidade. Então nada acontece. O que está acontecendo? Bom, eu estou compensando essa minha acidose com um aumento de ventilação. Então, qual é a tendência aqui? Bom, eu vou reduzir a pressão de CO2 e isso faz com que o meu pH ele continua ácido, é claro, né, mas ele está menos ácido que antes. Só que o que acontece por enquanto? Ainda não teve mudança nenhuma no líquido cérebro-espinhal. Só que agora que o CO2 no plasma começa a cair, o CO2 ele pode entrar e sair do líquido cérebro-espinhal. Então o que acontece? Quando eu tenho uma queda na pressão de CO2 do líquido no plasma, o que vai acontecer? O CO2 começa a sair do líquido cérebro-espinhal e ir para o plasma, para que haja o equilíbrio. E aí a quantidade de CO2 no líquido cérebro-espinhal começa a cair. E o pH, consequentemente, começa a subir, que é exatamente o oposto que está acontecendo no plasma. Então, enquanto os quimioreceptores periféricos estão detectando uma acidose, os quimioreceptores centrais, nesse momento, estão detectando uma alcalose. E ele para de responder. E essa parada na resposta, obviamente, ela é temporal, certo? Fica por horas, talvez alguns dias, sem que esses impulsos aumentem para controlar essa acidose de origem não cerebral, né, metabólica, até que, eventualmente, é claro, né, pela saída, a princípio, dos íons de bicarbonato da barreira hematocefálica para o lado de fora, ou seja, para o plasma, eu vou começando a equilibrar aos poucos o pH do líquido cérebro-espinhal e do sangue arterial, até o momento que, finalmente, os quimioreceptores centrais começam a responder na mesma direção do que os quimioreceptores periféricos. Certo? Isso é uma coisa bastante importante para a gente levar em consideração a respeito da resposta por parte dos quimioreceptores. E se a gente fizer uma comparação, né, entre quimioreceptores periféricos e centrais, qual é a diferença assim, em termos de importância? Ora, obviamente os dois são importantes. Né? Eu vou fazer uma analogia aqui que a gente vai encontrar também para os baroreceptores que a gente tem, né, os periféricos, né, os baroreceptores. Como é que a pressão ela é controlada? Né? Tem os baroreceptores que vão receber a todo momento, né, como é que está a pressão arterial e responder de forma rápida para corrigir a pressão arterial, tornando o nosso controle muito preciso. Né? E eu tenho o rim para controlar a pressão arterial a longo prazo, que vai controlar basicamente os nossos volumes e, consequentemente, pressão. Né? Então, assim, eu estou fazendo uma analogia. Né? Quando a gente tira os baroreceptores da jogada, a nossa pressão arterial média ela ainda consegue ser modulada, obviamente não de forma tão precisa, mas ao longo das 24 horas a gente consegue manter uma pressão média. Por quê? Porque o rim continua funcionando e ele é o grande determinante da pressão arterial, né, a longo prazo. Né? Mas a pressão arterial é muito mais controlada de forma fina quando eu tenho os baroreceptores funcionando. Eu estou tentando fazer uma analogia aqui, porque os quimioreceptores centrais, eles aparentemente têm um papel predominante no controle crônico, né, da ventilação por parte da detecção aí de CO2 e de hidrogênio. Né? Estou controlando a nossa ventilação. Os quimioreceptores periféricos, eles parecem ter uma importância maior, né, para evitar grandes flutuações que ocorrem ao longo do dia,
né, em padrões de respiração. Então, qualquer pequenas alterações de pH, pequenas alterações aí de CO2, eles podem ser rapidamente detectadas por receptores periféricos e, consequentemente, alterar o padrão de respiração. Ambos são importantes, mas, aparentemente, os centrais eles vão controlar mais a longo prazo, né, enquanto que os periféricos eles servem para essas respostas mais agudas e essas correções mais rápidas. Então, só para finalizar nossa aula, né, a gente vai fazer aqui uma pequena demonstração, retomar um pouco, né, o que vai acontecer com receptores, com resposta de quimioreceptores centrais e periféricos seguindo esse padrão, né? O que está acontecendo no sangue arterial, em termos de PCO2, oxigênio e pH, nos nossos quimioreceptores centrais e periféricos, centro respiratório, músculos e, finalmente, ventilação. Então, no primeiro exemplo, o que nós temos aqui? Lembrando, quem vai detectar o oxigênio é o quimioreceptor periférico. O periférico detecta tudo. Ele detecta o oxigênio, ele detecta o CO2, ele detecta o hidrogênio, de forma rápida. O central ele não vai detectar o oxigênio, ele só vai ser sensível a alterações de pH e alterações de CO2. Ok? Então, partindo desse pressuposto, então, eu tenho aqui as três variáveis importantes que o sistema respiratório vai controlar, né? E o que vai acontecer em alguma mudança. Aqui eu tenho quimioreceptores periféricos, centrais, centro respiratório, músculos e, finalmente, ventilação. Na primeira etapa, aqui no primeiro exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu tenho uma queda do pH, da pressão parcial de oxigênio. Então, caiu o oxigênio. O único quimioreceptor que detecta isso é o quimioreceptor periférico. Lembrando que para ele responder ao oxigênio tem que cair para valores menores do que 60 milímetros de mercúrio, certo? Então, ele detecta, ele aumenta a quantidade de impulsos por parte dele para o centro respiratório, que vai aumentar a salva de impulsos lá a partir do núcleo respiratório dorsal, né, o grupo respiratório dorsal, para estimular em especial o músculo diafragma, entre outros, claro, né, que vão ser estimulados. Mas eu aumento a ventilação numa tentativa de aumentar a captação de oxigênio para restabelecer aquela queda na pressão parcial de oxigênio. Ok? Exemplo número 2, queda do pH. Quem é que vai detectar o pH arterial? Lembrando, é o periférico. O central ele não vai responder imediatamente a alterações de pH periféricas. Então, novamente, o periférico ele responde aumentando a salva de impulsos, estimulando o centro respiratório. Estimula a contração dos músculos respiratórios, aumentando a ventilação, numa tentativa de quê? Ora, se o pH está diminuído, eu posso compensar fazendo o quê? Lembra que o CO2, ele de fato é um ácido que a gente chama de ácido volátil. Então, o acúmulo de CO2 causa acidose. Eliminação de CO2 causa alcalose. Então, se eu tenho um pH ácido, o que eu faço? Eu estimulo a ventilação. Porque eliminando o CO2, eu consigo restabelecer, pelo menos até um determinado grau, o meu pH. Então, é uma tentativa de corrigir de forma rápida o pH. Se eu tiver mudanças de CO2, agora sim, não só o quimioreceptor periférico, mas o central também consegue responder. Por quê? Porque o CO2 ele se difunde facilmente pela barreira hematoencefálica. Então, o que acontece? Ambos os estímulos vão aumentar a ventilação, de maneira que, aumentando a ventilação, eu vou conseguir eliminar o excesso de CO2. Certo? Então, basicamente, esse foi o que eu queria mostrar aqui para vocês a respeito de controle da ventilação. Certo? E depois, então, a gente discute um pouco a respeito aí da importância, né, da respiração. A gente acabou de ver um pouco disso, né? Mas em situações em que eu tenho acidose ou alcalose, né? Ou seja, o papel do sistema respiratório no controle do pH. Então, a nossa aula termina por aqui. Bons estudos a todos.